Glória a Deus. Aleluia. Todo louvor, toda exaltação seja dado a Deus, ao Senhor dos Senhores, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai daquele que também obedecem, porque assim todos quanto o receberam, esses foram feitos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que estão dizendo que são filhos de Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. A saber quantos todos o receberam, esses foram feitos filhos de Deus. E a Bíblia fala que a terra, ela geme com dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra, como uma mulher com dores de parto, ela está. E ela está gerando um filho da perdição, aquele que se levanta contra Cristo, o conhecido chamado Anticristo. Mas a criatura, ela tem a cada dia mostrado qual é o seu compromisso com o seu Criador. A cada dia mais o mundo tem mostrado qual é a sua relação com Deus. É uma relação muito distante, é uma relação muito desprezível que as pessoas têm mostrado para com Deus. Mas a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto, e deixe os ímpios os seus maus caminhos. Isso aqui é um convite para você abandonar os seus maus caminhos, para você tornar para Deus. Isso aqui não é um convite para mais uma denominação e para mais uma religião, mas é o convite que Deus ele fez e faz a todos, convidando a se arrependerem, convidados a se retirarem de seus pecados. Esse foi o convite que Jesus veio fazer na terra e que os apóstolos também fizeram aos homens, para que venham se arrepender dos seus pecados. Deus ordena a todos e em todos os lugares que se arrependam de seus pecados. Porquanto Deus tem determinado um dia, por meio de um varão, a qual Ele mesmo destinou, que Ele vai julgar o mundo. Com justiça e juízo, Deus vai julgar o mundo. O mundo está prestes a ser julgado por Deus. Cada um está prestes a estar diante de Deus. Por isso, esteja preparado, esteja com a sua vida em ordem, porque o homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo de Deus. Após a tua morte vem o juízo. Se prepara, esteja com a sua vida em ordem diante de Deus, esteja com seus caminhos em retidão diante do Senhor, porque você vai descer ao pó e vai ter que receber a sua recompensa, céu ou inferno, baseado nas suas escolhas. E é por isso mesmo que Deus, Ele anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, que tornem-se a Deus e abandonem seus maus caminhos. Bem-aventurado é o varão a quem Deus não imputa nele pecado algum. Bem-aventurado, ou seja, mais do que felizes aqueles em quem Deus não encontra tropeço. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus como varões aprovados, que não tem do que se envergonhar. Se é que você já não está reprovado por Deus, será que você está diante de Deus como varão aprovado, ou você já está reprovado diante do Senhor? Faça uma autoexaminação. Será que você já não está reprovado diante do Senhor? É bom pensar, porque após a morte segue juízo. Perca de tempo fazer missa de 7º dia. Estão perdendo tempo. O resgate da alma foi pago na cruz do Calvário, e após a morte é juízo.
céu ou inferno baseado em suas escolhas. É bom você crer no que a Bíblia diz. É bom você crer na palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aquele que crê como diz. Aquele que crê como diz a Escritura. Rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Se você crer, ou seja, você crê como diz a Escritura, você tem uma fonte de água viva chamada Jesus Cristo. Se você crê como diz a palavra, a mensagem do Evangelho, você tem uma fonte de água viva que jorra de dentro do teu ser e que sacia a tua alma. Muito pelo contrário, dos ímpios, os ímpios corruptos que dizem ter Deus, mas em que Deus não é a sua fonte de água que sacia a sua alma. Vemos que a sua fonte de saciedade são coisas vãs, são bebidas, são drogas, dinheiro, sexo, fornicação. Essa é a fonte de água que os ímpios recorrem a saciar a sua alma. Mas Jesus, ele tem uma água da vida. E ele disse: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida, eu lhe darei. É uma água viva. E Jesus fala: quem crê como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Você quer dessa água, a água da vida, você vai precisar dela. Você vai ter sede no caminho. Você vai se encontrar sedento. E a sua cerveja não vai saciar a sede da tua alma. A sua cerveja pode estar trincando, ela não vai saciar a sede da tua alma. Porque a água da vida é Cristo. Ela pode sim saciar a sede do homem mais sedento. A palavra de Deus, ela é a água da vida. Jesus ofereceu essa água para a mulher samaritana, a mulher que estava no poço de Jacó, e ela quis essa água, ela reconheceu que Jesus é a verdadeira água. E se você reconhece que Jesus é a verdadeira fonte de água, então você tem que negar a si mesmo, ou seja, voltar as suas costas para o seu pecado. Você tem que voltar as suas costas para a sua vida de pecado. Se você reconhece que Jesus é a fonte da água da vida, então você tem que virar as costas para a sua vida de embriaguez. Você tem que voltar as suas costas para a sua vida imoral, para a sua vida de fornicação. Se você reconhece que Cristo é a verdadeira e única fonte de água viva. Aqui a Bíblia fala, no profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está o propósito, o porquê Jesus ele foi moído na cruz, o porquê Jesus ele sofreu na cruz. As pessoas estão muito iludidas, acreditando que Jesus foi na cruz para que você coma o melhor da terra, para que você tenha do bom e do melhor. Essa é a proposta do diabo, essa é a mentira de Satanás. O real propósito de Jesus ter ido para a cruz é para que ele fosse ferido em nosso lugar, ou seja, para que ele fosse penalizado no lugar do nosso pecado. Aqui fala que pelas nossas transgressões ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, Jesus foi ferido por causa da iniquidade dos homens. Jesus foi ferido na cruz por causa do pecado da humanidade. Jesus, ele tem sido o maior rejeitado dessa terra, porque as pessoas honram ele com os lábios, mas porém com seu coração se afasta dele. Traem ele como Judas. Estão negando Jesus não por 30 moedas como fez Judas, mas estão negando Jesus por um copo de cachaça. Estão negando Jesus por uma vida ímpia. Estão negando Jesus pelo dinheiro, trocando a retidão de Deus pela perdição. Só que a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
para que no tempo que nós vivêssemos nesse corpo, nós pudéssemos glorificar o vosso Pai. A Bíblia fala que no tempo em que nós vivemos neste corpo, devemos glorificar o nosso Pai que está no céu. O tempo que nós usamos nessa terra não é para poder se satisfazer no pecado, não é para se sentir alegre e contente no pecado, mas sim para glorificar Deus através do nosso corpo. Glorificai, pois, ao vosso Deus através do vosso corpo. Apresentai-vos a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto racional a Deus, primeiramente, não é no lugar, mas é através do corpo. O verdadeiro culto a Deus é através do seu corpo, você usando o seu raciocínio. Só que as pessoas entram pelos templos religiosos, pelas portas, e elas penduram o seu raciocínio, elas penduram a sua inteligência, elas não usam o seu raciocínio para glorificar Deus e não usam a sua inteligência para poder servir ao Senhor. E aí ficam reféns de falsos profetas, sendo enganados por promessas e acreditando em vãs dissoluções e promessas que nunca se cumprem, porque ao entrar pela porta do templo evangélico, pendura o seu raciocínio. O raciocínio parece que perde o contato com o coração, com o cérebro. Mas a Bíblia fala que nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo em um sacrifício vivo e agradável, que é o culto racional. Racionalidade tem que ser usada. Deus te deu a inteligência para você usar. Deus te deu um raciocínio para você pensar e raciocinar. O problema é que quando as pessoas decidem não usar o seu raciocínio, mas ser guiados por outros homens e confiar em outros homens, elas estão abandonando a Deus, estão abandonando o propósito de Deus, estão abandonando o centro da vontade de Deus. E você não pode abandonar o centro da vontade de Deus. Você não pode abandonar o centro da vontade do Senhor, porque Ele foi moído, Ele foi ferido na cruz, para que nós, no tempo em que vivemos na carne, possamos glorificar a Deus através de nosso corpo. Para que no tempo em que nós vivemos nesse corpo, possamos realmente dar ao Senhor verdadeira honra e glória. Ele foi oprimido, Ele não abriu a boca, e como um cordeiro Ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Ele podia ter abrido a boca na cruz. Ele podia ter na cruz se justificado. Jesus podia muito bem. Ele estava sendo crucificado como um justo e não como um injusto. Ele não tinha motivos para ser imputado sobre ele as acusações que foram colocadas sobre ele. Mas ele não abriu a sua boca. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E assim foi consumado, se cumpriu. A obra de Deus foi cumprida através de seu Filho amado. A obra de Deus não pode ser feita por homens impostores, levando jornais pelas ruas, arrastando multidão para o seu falso evangelho. A obra de Deus não pode ser feita por mercenários que levam um falso evangelho, que arrecadam dinheiro em cima do nome de Deus. A obra de Deus não está sendo feita através do homem. Ela foi feita através de Jesus, sendo levado na cruz, e se cumpriu. Ele disse: está consumado, foi cumprido, foi concretizado. A obra de Deus em seu Filho. E a Bíblia fala que esta é a obra de Deus, que nós venhamos a crer naquele que Deus enviou. E Deus enviou Jesus Cristo. E é nele que nós devemos crer, porque nele foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele corporalmente. E todo poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Jesus Cristo. Todo poder, autoridade, tanto nos céus como na terra, está na mão de Jesus Cristo. Não tem santo intercessor, porque eles não têm poder nenhum para fazer nada por ninguém. Não tem santo que cura, porque eles não têm poder nenhum, não receberam nenhum poder de Deus. Mas todo o poder, toda a plenitude, tanto nos céus como na terra, foi dado a Jesus Cristo. Ele recebeu o poder do alto.
Quando ele vier, ele virá juntamente com seus santos anjos com poder e com grande glória. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele virá juntamente de milhares de seus anjos com poder e com grande glória. Ele virá. Ele vai juntar à sua esquerda os seus inimigos, ou seja, os rebeldes, os bodes. Só basta você ler Mateus 25 e você vai entender. Ele vai juntar à direita os seus verdadeiros servos, as ovelhas. Vai ser feita a separação, meu irmão, entre o que serve e o que não serve, entre a ovelha e o bode. Por enquanto os bodes estão caminhando pela terra, eles estão resistindo a Deus. Por enquanto os bodes continuam caminhando pela terra, resistindo a Deus e dando cabeçada. Só quebra a cabeça, só dão cabeçada. Mas Jesus ele não é pastor de bode, Jesus é pastor de ovelha. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. As ovelhas não dão ouvidos a estranho. As ovelhas não dão ouvidos a mercenário. As ovelhas não dão ouvido a papa, ao padre, pai de santo. Pai de santo não é pai. Padre não é pai. Papa não é pai. Jesus falou: a ninguém chameis de pai, porque há um só que é o vosso Pai, que é o vosso Deus que está no céu. Por isso as ovelhas de Cristo não dão ouvido. Não dão ouvidos a mercenários, não dão ouvido a outros, porque elas conhecem a voz de seu pastor, que é Jesus Cristo. Elas conhecem o Evangelho, e o Evangelho é a voz de Deus na terra. Por isso Jesus, quando envia seus discípulos, ele envia os seus discípulos como uma voz na terra, como verdadeiros mensageiros com uma missão. E ele diz aos seus discípulos: se alguém ouvir a vocês, a mim me ouvem, mas se alguém não ouve a vocês, a mim também não me ouvem. Os discípulos eram a voz de Deus na terra, era a voz do Senhor na terra. Jesus enviou seus mensageiros na terra como uma voz. Jesus enviou seus servos na terra com a palavra que é a espada desembainhada, como uma voz na terra. E essa voz é um alerta, essa voz é um aviso, essa voz é um alerta de Deus para que se salvem. Salvai-vos dessa geração maligna, salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração perdida. Eis que cedo o Cristo virá, o dia está se aproximando, está se cumprindo, é cumprido, é chegada a hora. Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados seus pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Está se cumprindo a palavra para 2024, para 2025, para 2000, até quando Deus quiser. Fome, peste, terremoto, vem peste, virá muito mais. Não acabou por aí. Israel sendo assolada, guerras, rumores de guerras no redor da terra, em várias nações. Jesus falou, mas não é o fim, é o princípio das dores. Se o princípio das dores já é, se imagina o fim. Se o começo do fim já traz dores, imagina quando chegar o fim. Mas antes importa que esta palavra seja pregada como aviso e como alerta. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus fala: esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. Esse evangelho hoje é pregado como testemunho, amado, a todas as nações, em todos os confins da terra, em todos os lugares da terra. Esse evangelho, onde ele é pregado, é como testemunho, para que o fim ele venha, e o fim virá em seguida. Porém, é que vemos que muitas pessoas não estão levando a sério mais a palavra de Deus, e a mensagem do evangelho está sendo negligenciada pela terra. O aviso está sendo negligenciado pela face da terra, pelos seus ouvintes. Os seus ouvintes já não estão mais levando a sério a mensagem da cruz, mas antes estão levantando em seus corações os seus pregadores de mentiras, os seus pregadores de fábulas, escolhendo ouvir vãs sutilezas, vãs dissoluções,
blasfemando o caminho da verdade. Se prepare, porque aquele que ficar, meu irmão, ele vai ficar para juízo, para condenação. Aquele que ficar vai ficar para o desprezo, para vergonha e desprezo eterno. Separado de Deus, só te resta o lago de fogo e enxofre. Uma vida separada de Deus, só te resta lago de fogo e enxofre. Não te resta o céu de glória, pois só resta para aqueles que uma vez rejeitaram o caminho que é Cristo, lago de fogo e enxofre. Por isso, se o teu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo, verdadeiramente está muito próximo, mais do que próximo, e chegado é a hora em que o Filho de Deus virá, juntamente de seus milhares de anjos, nas nuvens no céu, com poder e com grande glória. No estalar de dedos, muitas coisas ainda hão de acontecer. A natureza está pregando para nós que Jesus está voltando. Os terremotos, cidades sendo engolidas, o sol superaquecendo a terra cada dia mais, estão pregando para nós. Não ouvem os pregadores, não ouvem os mensageiros e nem estão dando ouvidos à própria natureza que está pregando para nós que o fim se aproxima e que Jesus está à porta. Israel também está pregando para nós uma coisa. O que Jesus falou: quando vocês verem Israel, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que sua destruição está próxima. Está mostrando para nós Israel com seus conflitos, com suas guerras, com sua destruição, que o Messias está à porta. Jesus está à porta. Primeiramente ele está à porta do seu coração, mas quando ele estiver à porta do céu e começar a chamar seus escolhidos, quem não estiver preparado, tarde vai ser. Vai te restar uma certa expectativa de ardor de fogo, é uma condenação porque você realmente escolheu. Não é uma questão de merecimento o céu e nem o inferno, mas é uma questão de escolha de caminhos e decisões que devem ser tomadas. Por isso salvai-vos desta geração, corram para o alto refúgio, recorram àquele que tem o poder nos céus e na terra. Quem tem toda a autoridade nos céus e na terra é Jesus, não é Maria. O Papa não tem nenhuma autoridade de Deus, mas Jesus, ele é o Pai da eternidade. O verdadeiro Papa é Jesus, Pai da eternidade, é o nome de Jesus Cristo. O nome Papa se dá a Pai, a Papai, e o nome Padre se dá a Pai. Mas Pai é uma dádiva de Jesus Cristo e não é de homem nenhum. Tanto é que Jesus fala: a ninguém vocês devem chamar de Pai, porque um só é o vosso Pai, que é Deus que está no céu. Agora Jesus fala assim: todos aqueles que vieram depois de mim, todos aqueles que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Toma cuidado com esse ladrão do Papa. Toma cuidado com os ladrões, mercenários da fé. Pregam um evangelho mentiroso. Evangelho verdadeiro é cruz, é renúncia dos pecados, é salvação. Evangelho verdadeiro, existe uma recompensa para o homem, céu ou inferno. Mas toma cuidado com esses ladrões e salteadores, que eles pregam o falso céu. Eles prometem o céu, mas na verdade estão conduzindo com passos largos ao inferno as suas ovelhas, como ovelhas mudas, como ovelhas cegas, que foram tosquiadas. Por isso Jesus veio buscar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Como nós vemos a mensagem das 99 ovelhas, ali está representando quando Jesus ele deixa as suas ovelhas em busca de uma que está perdida. Jesus está mostrando o que os pastores devem fazer, mas eles não fazem. Eles pregam, mas não vivem. Eles pregam, mas negam na prática. Muitos fazem isso. Você crê em Deus, mas você nega na prática.
você confessa com seus lábios o que está escrito, mas na prática você nega. Assim estão os seus pastores. Eles pregam que Jesus é o verdadeiro pastor, mas eles mesmos negam na prática. Eles dizem que Jesus deixou as 99 ovelhas em busca de uma perdida, mas eles mesmos não deixam a sua igreja cheia para ir atrás da ovelha perdida. Eles não deixam as suas congregações cheias para ir atrás de uma ovelha que está desgarrada, para ir socorrer o órfão, a viúva, para ir socorrer o necessitado, o desamparado. Isso mostra, meu irmão, que o amor se esfriou de muitos e que realmente o amor ao dinheiro é o que tem permanecido no corações desses mercenários. A Bíblia fala que Jesus, ele foi tirado da opressão e do juízo. Ele foi tirado. E quem vai contar o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo ele foi atingido. Jesus foi tirado do meio da opressão. Sabe o que é a opressão de alguém que vive em meio a lobos devoradores? Assim Jesus vivia entre os judeus, lobos querendo devorar a Jesus. Mas Jesus, ele, como ele é o verdadeiro pastor, ele nos tira do meio dos lobos. O diabo é o lobo, e Jesus nos tira do meio dos lobos. A Bíblia fala que aquele que não é pastor, ele vê o lobo vindo arrebatar as ovelhas e ele sai correndo, porque é mercenário e não tem cuidado da ovelha. O mercenário não tem cuidado nenhum da ovelha. Ele vê o lobo se aproximando e ele sai correndo. O lobo representa o diabo.